Fala galera, sou o Ouro da Bahia, então nós já estamos aqui caminhando para finalizarmos os princípios fundamentais. Só recapitulando, para cada vez mais você ter a matéria na sua mente, né, bem sedimentada, para não ter problema. Nós falamos sobre o gênero, princípios fundamentais, e mostramos que ele tem algumas espécies. Falamos sobre fundamentos da República. Falamos sobre a tripartição dos poderes, mostrando sua evolução histórica. Falando de funções típicas e atípicas. E no último bloco nós trabalhamos os objetivos da República. Para fecharmos, nós temos que entrarmos no artigo 4º, que versa sobre os princípios internacionais. Como eu te expliquei desde o início dessa matéria, essa parte aqui ela é muito literal. O examinador, até em provas mais reflexivas, como uma prova do CESP, ele exige muito que você memorize os princípios fundamentais. E muitas vezes memorizar o artigo 4º acaba sendo um pouco difícil. Por quê? Porque o artigo 4º ele tem 10 incisos e um parágrafo único. Então, às vezes, memorizá-lo vai ficar um pouquinho mais complicado. Vai coisa nenhuma. Vai coisa nenhuma porque eu tenho um mnemônico aqui avassalador para você não errar questão inerente a isso aqui. Quer ver? Quer conferir? Então vem comigo. Nós vamos tratar aqui agora, então, sobre os princípios internacionais que estão previstos no artigo 4º da Constituição Federal. E aí, pessoal, olha aqui comigo, por favor. Quando você lembrar de princípios internacionais, você vai lembrar que conceição de fé não rezou alto igual em Copré. Como assim, professor? Como? Onde? Veja bem, olha isso aqui. Eu vou lembrar que conceição de fé não rezou. Ré barra Sol. No nosso mnemônico é rezou. Não rezou alto igual em Copré. Isso mesmo. Nós temos aqui todos os princípios internacionais. Beleza? Professor, como que funciona então esse mnemônico? Olha que tranquilo. Você vai acertar uma questão sorrindo. Quer ver? Quando eu lembro de Conceição, eu lembro de quê, professor? De concessão de asilo político. Concessão de asilo político. De fé. De fé eu lembro de quê? Defesa da paz. Não. De não intervenção. Agora, Ré barra Sol, que no nosso mnemônico nós vamos colocar como rezou, para ter uma lógica, né? O Ré aqui é de repúdio ao terrorismo e ao racismo. E o Sol de solução pacífica dos conflitos. Auto de autodeterminação dos povos. Igual de igualdade entre os estados. E aqui eu sempre gosto de... Até porque não cai muita questão aqui que fuja do texto, mas ele colocou assim, são princípios internacionais elencados no artigo 4º. Aí ele colocou lá e colocou assim, igualdade entre os estados membros. Não. Estado-membros são aqueles estados que compõem a nossa federação. Existe igualdade entre eles, sim. Só que essa igualdade aqui, eu estou falando de princípio internacional. Então esse estado aqui é estado com E maiúsculo, é estado soberano, estado-país. Beleza? Então cuidado. Às vezes é numa dessa aí, uma questão relativamente fácil, que às vezes nós acabamos pecando. E justamente aqui eu vou te alertar, tanto nas questões mais tranquilas que podem aparecer, bem como em questões altamente complexas. Como, por exemplo, vou te explicar daqui a pouco a diferença entre asilo político e refúgio, beleza? Que foi uma distinção feita pelo STF no caso Cesare, ok? Mas não se preocupe, eu falo daqui a pouco. De independência nacional,
de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e pede prevalência dos direitos humanos. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós temos todos os princípios internacionais. Conceição de fé, não resou alta igual em Copré. Tá vendo por que eu particularmente sou a favor, sou adepto dessas regras mnemônicas? Porque justamente isso aqui na hora de uma prova, né, pode facilitar muito sua vida, né? Lembrar que conceição de fé não resou alta igual em Copré. Ou seja, você deu o fio da meada para o seu cérebro conseguir desenvolver o resto da situação. Agora, além desses princípios aqui, nós temos, eu costumo falar, um objetivo internacional, que você pode acompanhar no parágrafo único do artigo 4º. Lá ele fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, social, política e cultural com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Né? Nós não conseguimos, até hoje, concretizar esse objetivo. Né? O que nós conseguimos com o Tratado de Assunção foi instituir o Mercosul, mas não tem nada a ver com esse objetivo aqui previsto no artigo 4º. Beleza? Então nós temos aí os princípios internacionais e esse objetivo internacional elencado no parágrafo único. Agora detalhe, no caso Cesare, o Supremo ele fez uma diferença entre asilo político e refúgio. E eu queria colocar isso aí para você. Coloca uma observação aí embaixo, coloque assim, ó. Asilo político, 2 pontos. Asilo político, 2 pontos. Aí coloquem assim. É a proteção concedida pelo Estado, para aqueles que cometem crimes políticos ou de opinião. É a proteção concedida pelo Estado para aqueles que cometem crimes políticos ou de opinião. Agora coloque aí. Refúgio, 2 pontos. Refúgio, 2 pontos. É a proteção concedida pelo Estado, para fugitivos de guerra, ou de grave violação dos direitos humanos. Para fugitivos de guerra ou de grave violação dos direitos humanos. Beleza? Então, mais uma vez eu reitero, essa distinção foi feita pelo STF no caso Cesare. Então, por exemplo, ele chega e fala, gente, olha, aquela galera que vem da Síria estão recebendo um asilo político. Não, eles estão recebendo um refúgio no Brasil porque eles são fugitivos ali de um local que está tendo uma grave violação de direitos humanos. E de vez em quando ele ainda fala de asilo diplomático. Entenda, tanto o asilo político quanto o refúgio são concedidos dentro do nosso estado, dentro do território brasileiro. Agora, o asilo diplomático é aquela proteção concedida dentro da embaixada ou do consulado. Aconteceu uma vez um caso em Honduras do então presidente lá, Manuel Zelaya, que estavam perseguindo, ele entrou na embaixada do Brasil, não sei se vocês lembram. Né? E ali a mídia falando que o Brasil estava dando asilo político porque ninguém podia entrar, não. Ali era um asilo diplomático. O asilo político só pode ser concedido dentro do Estado brasileiro. Beleza? Então, se porventura ele afirmar que asilo político e asilo diplomático acaba sendo sinônimo, não é. Ok? Existe diferença entre asilo político e asilo diplomático. Sendo assim, dessa forma então, nós fechamos aqui os princípios fundamentais da nossa Constituição. Nós trabalhamos do artigo 1º ao 4º, priorizando ali a literalidade, uma eventual doutrina e uma suposta jurisprudência. Ok? Então, fechamos aqui mais um bloco do nosso curso Constitucional Full. Muito obrigado, não deixem de estudar, não deixem de revisar, não deixem de fazer o seu papel, porque é só fazendo o seu papel que você vai conseguir a aprovação. Você não tem concorrente, vença o seu maior concorrente, que é você, e com certeza você terá êxito nos concursos públicos. Um grande abraço, Saúl da Bahia, e não esqueçam nunca, o nosso objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Valeu!